Bem-vindo ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e a pergunta de Lucas Fernando sobre a relação entre Lacan e Heidegger, né? Em 5 minutos. Né? Lacan era amigo, se a gente pode dizer, né, do Heidegger, trocou algumas cartas, se encontrou com Heidegger, dirigiu um carro em altíssima velocidade enquanto o Heidegger ficava nervoso do lado, né? E traduziu um dos textos, os primeiros textos do Heidegger em francês, né, sobre o Heráclito, foi tradução do Lacan. Há uma longa conversa entre esses dois autores. Lacan partilha do diagnóstico heideggeriano de que é preciso reinventar a filosofia, ou mudar o lugar da filosofia, ou fazer aquilo que chamava de crítica da metafísica, né? Crítica da metafísica do sujeito, crítica da metafísica do mundo, crítica dessa transformação sistemática do ser aí, né, do Dasein, em objetos, em entes, né? Lacan acompanha essa crítica da sua maneira. Ele entende que a psicanálise faz parte desse processo de crítica da metafísica ocidental. Particularmente, Lacan vai se interessar por essa ideia do Heidegger de que o ser, ele se experimenta como ser quando ele aparece como ser para a morte, né? Quando ele se dá conta da sua finitude, e quando ele tenta tamponar essa finitude com práticas como a da falação, que o Lacan vai chamar de fala vazia, né? Ou com a ação, com a ocupação, que o Lacan vai tematizar com a ideia do acting out, no seu seminário sobre angústia, né? E a importância que o Heidegger confere à angústia nesse processo, né, no processo de experiência do Dasein, vai ser correlata, vai ter um análogo na psicanálise do Lacan, né? A ponto dele reformular a teoria freudiana da angústia, né, como assim ausência de objeto, introduzindo a ideia de que é justamente uma espécie de ponto de objetivação máximo que a gente tem quando estamos diante da angústia. Mas a importação mais certa e mais importante da filosofia do Heidegger vai se dar à altura de textos como Instância da Letra, no Inconsciente, ou A Razão de Freud, desde Freud, onde o Lacan introduz essa ideia do manque à lettre, né? A falta em ser. Ele vai dizer, assim como o sintoma tem uma estrutura de metáfora, o desejo tem uma estrutura de metonímia. Por quê? Porque no desejo nós experimentamos a falta em ser, né? O desejo é esse processo em que o ser se mostra como pura negatividade, né? Em que o ser se mostra como ausência, em que o ser se mostra como descer. Esse momento, então, de passagem, né, entre uma posição de alienação e outra posição de alienação, essa aventura, se vocês quiserem, do desejo, vai ser, então, tematizado pelo Lacan com a ideia heideggeriana do ser para a morte, no Heidegger, né, a manca elétrica, o ser em falta, né, a falta em ser no Lacan. Isso vai ter consequências muito importantes para a redefinição do lugar do psicanalista, né? Nesse momento, 1957, 1958, o Lacan está inventando uma nova ética para a psicanálise, ou então extraindo essa ética a partir do Freud, e ele vai justamente dizer, o psicanalista é aquele que tem essa experiência mais radical da falta em ser. E ele é tão mais psicanalista quanto menos se coloca como um ser psicanalista, né? Quanto mais faz valer a sua falta em ser, ou seja, o seu desejo como o desejo de psicanalista. Por isso, um dos 3 exemplos que o Lacan vai empregar no seu livro sobre a ética da psicanálise, o Seminário 7, vem justamente do Heidegger, vem da teoria estética do Heidegger, onde ele fala da criação como um envoltório que a gente dá para o vazio, né? Como um vaso, né? Que é formado, né? É esculpido a partir do que? Da contenção de um vazio. E este vazio, Lacan vai dizer, exatamente ali onde está o objeto A, é ali que está a sede, fonte, origem do desejo humano. Então as relações a partir daí entre Lacan e Heidegger vão mudar, tem observações importantes sobre a verdade, sobre a aletheia, sobre o esquecimento, sobre a política, mas há um declínio dessa conversa depois do Seminário 7, depois de 1960. Sobre esse problema, eu recomendo um texto que foi traduzido ao português pela editora Escuta, chamado O Título da Letra, de Lacourt e Labarre, que são 2 filósofos heideggerianos e que fizeram uma exposição bastante sistemática sobre as ideias do Lacan, e ali a gente vê os pontos de convergência e os pontos de divergência.
Para receber o nosso Falando Nisso toda quarta e domingo, inscreva-se no nosso canal aqui, ali ou no Dasein que você quiser.